Ora viva! Boa tarde, caros telespectadores da TV Zimbo, a televisão número 1 de Angola. Está no ar mais uma edição do seu e nosso programa Na Quadra com as Estrelas, o programa que conta a real história do basquetebol angolano e dos seus intervenientes. E hoje tenho aqui nos estúdios alguém que vem contribuindo grandemente para esta modalidade que todos nós amamos. Cochindinho, como está? Boa tarde, Alcino. Estou muito bem, obrigado. Dizer que é um prazer estar aqui e contribuir para aquilo que sempre foi o nosso sonho, que é fazer bem o basquetebol. Muito bem. Cochindinho, falando um bocadinho de si, quando começou efetivamente o seu interesse pela modalidade que é o basquetebol? Bom, eu comecei a jogar nas escolas, ou seja, no Mutuiacavela. Depois, em função de depoimentos positivos de alguns colegas e de algumas pessoas que me viram jogar, aconselharam-me a fazer basquetebol de uma forma mais séria. Foi assim que eu depois pensei no Sporting. Então treinei aproximadamente 5, 6 meses no Sporting. E então, como o Sporting depois começou a ficar distante porque ia a pé, voltava a pé, foi assim que depois surgiu o convite de alguns amigos que treinavam no Vila. Então foi ali onde eu passei grande parte do meu momento como jogador e depois também surgiu a necessidade de começar também a transmitir um bocado de conhecimento, ou seja, ser treinador. Exatamente. Mas sei que jogou algum tempo no Sporting e também no Vila, mas diga-me efetivamente quando é que começou agora esta carreira de treinador? Bom, eu comecei, conforme disse, nas escolas, depois tive uma passagem efêmera pelo Sporting, fiz grande parte da minha carreira no Vila e foi precisamente lá onde comecei como treinador. Tá bem. Exatamente, foi precisamente ali onde comecei como treinador e julgo que foi após o Afrobasket de 1989, quando a Angola ganhou. Eu comecei a me envolver pela modalidade e naquela altura o Vila tinha poucos treinadores. Havia dois, se não me engano, tinha o treinador Dodô e o treinador Nelinho, mas estes, em função das suas ocupações, não tinham sempre tempo de lá estar. Então eu, como era jogador e já tinha paixão pelo treinamento, então comecei a dar alguns toques a alguns atletas em função das ausências dos treinadores. Foi assim que depois, mais tarde, interessei-me em formar-me, interessei em capacitar-me para poder fazer face à ausência dos treinadores. E sou treinador até hoje muito pelo facto de ter bebido muito destes treinadores. O treinador Dodô já é falecido e o treinador Emanuel Guimarães, Nelinho. Lembra-me eu, na altura, ainda em campeonatos juvenis, lembro-me de assistir uma partida em que o Vila, o Ndinho era jogador e teve, acho que na altura era o Nelinho, Emanuel Guimarães, que vos estava a orientar, e por uma falha delas que ele chegou tarde ou não compareceu por alguma razão, o Ndinho assumiu o jogo como treinador. E lembra-me que até o Vila acabou ganhando esse jogo e ganhou o campeonato. Bom, Certo? foi um torneio de fim de ano no 1º de agosto. Exatamente. Juvenis, Porque, certo? Era cadete, exatamente, lembra-me. foi um torneio de fim de ano no 1º de Década de agosto. 90 E ainda. eu sempre gostei de fazer aquilo que os treinadores faziam, porque já tinha alguma paixão pelo treinamento. Então, quando os treinadores não apareciam, eu aproveitava aquela oportunidade para mostrar que também já posso conduzir homens, não é? Então, essa ausência do Nelinho neste torneio, em função das suas atividades profissionais, levou-me com que eu tomasse conta do barco e acabei por fazê-lo com toda a naturalidade e felizmente conseguimos ganhar. Mas não ganhamos precisamente por Nelinho não estar presente. Ganhamos porque o destino assim o quis e por conseguir levar aquele barco a bom porto naquela altura. Bem, e agora, quais os clubes que representou como treinador? Bom, como treinador representei o Vila, o meu primeiro clube, e o clube em que estou ligado, estive ligado até bem pouco tempo. Passei pela Lusíada, também treinador das equipas universitárias e treinadores da equipa oficial. Passei pelo Keduan. Tive uma passagem efêmera também num projeto no IS, só que o projeto depois não teve pernas para andar. Treinei as seleções do ICED, treinei as seleções da Faculdade de Letras. Então, passei por muitos clubes, mas os clubes em que eu mais tempo fiquei foi o Vila e a Lusíadas. Falando em seleções universitárias, lembra-me eu que também chegou a orientar o ICED e foi campeão por 2 vezes, certo? Ganhei pelo ICED por 3 ocasiões, depois transferi-me pela Luzia, onde em três ocasiões também venci. Passei pela Faculdade de Letras, ainda no âmbito de desporto universitário, Sim, universitário, também venci. Então, pronto, Um vencedor.
Sou um vencedor. Em todas as equipas que passou, digo eu, pelo menos nos campeonatos, o desporto universitário acabou sendo Sim, campeão acabei por dessas vencer porque acabava competições. por fazer aquela atividade com muita seriedade. Julgo eu que do lado contrário não é tirar mérito ao meu trabalho, mas do lado contrário, muitas vezes os treinadores que lá estavam não levavam tão a sério como eu levava. Então, o basquetebol e o desporto em si, nós aproveitamos no detalhe. Então, eu levava muito a sério as coisas, de tal maneira que acabava por ganhar. Só para ver que eu saio do ICED mesmo campeão e vou para a Lusíada, e na Lusíada também fui campeão. Por que eu saio da Lusíada? Precisamente porque a Lusíada também quis levar a sério o basquetebol universitário e viu em mim a pessoa certa para poder então catapultar a equipa para o trilho em que eles desejavam. Você que diz por portas e travessas que o coach Ndinho é motivador dos jogadores. Quer ser motivado, seja atleta do Ndinho. Pá. Bom, nós, Alcino, ainda bem que tocou nessa situação, neste assunto, dizer que se olhar bem para a nossa sociedade em si, temos muitos críticos e nós hoje temos que fazer diferente. Fazer diferente é motivar, é fazer com que as pessoas descubram caminhos para atingir os seus apogeus. Então, eu alio muito bem a vertente desportiva com a vertente acadêmica, porque sou psicólogo formado, então aproveito neste quesito para fazer dos meus jogadores autênticos vencedores. Neste caso, às vezes não, como treinador é o líder da equipa, não é? É o principal líder e com essa motivação vai acabando deixando os jogadores mais à vontade, vão ganhando confiança e vão efetivamente acertando e fazendo o que é correto. Exatamente. Há uma outra premissa que é muito importante nas lideranças hoje, é partilharmos a liderança. Porque hoje, se olhar bem por trás de um sucesso individual, está um sucesso coletivo. Então, o treinador tem que ter muita audácia, o treinador tem que ser proativo, tem que ser um estudioso, tem que olhar bem para o meio em que está envolvido, para poder, então, partilhar essa liderança e fazer com que cada um deles se sinta um líder. E depois, juntando tudo, acabamos por vencer todos. Então, esse é o meu objetivo ou a minha visão relativamente às lideranças. Muito bem. Disse-me há pouco que eu sei que esteve ligado ao Vila. Não está, já não é o treinador principal do Vila? Bom, eu estive no Vila quando comecei. Depois saio, por livre, espontânea vontade. Depois, em função, portanto, daquilo que a direção viu, achou por bem resgatar-me novamente como treinador. Fiz a época de 2017 e fiz a época de 2018. Mas, como sabe, da mesma forma que as direções contratam, é da mesma forma que as direções muitas vezes apeiam os treinadores, ou seja, destituem. E eu não sei por que razão também não fica bem eu estar aqui a alencar alguns motivos, mas falando da minha saída do Vila, seria muito bom os dirigentes desta mesma equipa abordarem as razões que levaram a tirar. Mas, todavia, dizer que foi um prazer lá estar. Agradeço pelo convite que eles formularam para voltar a ser treinador de sénior. E não me deixo vencer. Continuo aqui de pé e firme para eventuais propostas. Mas fiz 2 épocas. Eu achava que se ficasse na terceira via de fazer muito melhor. Porém, não tive esta mega oportunidade. Mas, mesmo assim, eu agradeço a oportunidade que a direção do Vila me deu para trabalhar naquele grupo, liderar aquela equipa de sénior e procurar levar o Vila ao apogeu que se deseja, ao que se desejava na altura, mas as coisas não correram bem porque eles assim entenderam, mas nós estamos aqui de pé e mesmo assim enfatizamos e reforçamos, reiteramos todo o apoio que eles deram para eu continuar à frente naquela altura, durante aqueles 2 anos. Sei também que o Ndinho esteve à frente da seleção angolana universitária e sei que até se calhar o ano passado, se não me atraiçou a minha memória, esteve a representar o torneio Cuxa, certo? Sim, eu fui convidado para ser o treinador das equipas universitárias. Fizemos todo tipo de preparação. O nosso objetivo era vencer os Cuxa, porque Angola sempre que participa nestes eventos acaba por vencer. Então, os homens da Fandu, portanto, no ano de 2007, se a memória não me atraiçoa, apostaram em Ndinho para dirigir os Cuxa e concomitantemente procurar vencer os jogos. Foi assim que criei todas as condições, trabalhei o grupo, formei um grupo forte, mas na altura da viagem, ou seja, no aeroporto, tivemos a triste notícia de que o dinheiro não saiu a tempo e que não podíamos seguir de viagem. Então, foi dos momentos menos normais que tive também como treinador. E nesta conversa profícua que estamos a ter, é importante aqui alencar esses aspectos. Foi uma decisão muito complicada porque foi a minha primeira seleção também.
almejava fazer o melhor porque deram-me confiança para o efeito, porém as coisas não correram bem, mas nós continuamos vivos e esperamos outras oportunidades. Falou há pouco que este foi um momento mau, né? Foi um momento não muito bom. Diga-me agora... Menos normal, Menos exatamente. normal, sim. Exatamente. Menos normal quer dizer que não é normal, Exatamente. não foi bom. Diga-me agora, Andinho, qual foi o momento mais difícil em toda a sua carreira como treinador? Bom, quem faz treinamento esportivo, ou seja, quem é treinador, tem que saber que a nossa atividade é complexa. Tem que saber que há muitas coisas menos boas no nosso ofício. Mas eu lembro-me aqui uma história que importa também aqui partilhar com o nosso público, partilhar com quem nos ouve, partilhar com o Alcino. Portanto, de um afastamento que tive diplomático, não sei se foi diplomático ou se foi grosseiro, aí, se a memória não me atrai, há uns 6, 7 anos atrás, enquanto treinador da Lusíada, nós estivemos em Benguela, fizemos um jogo difícil, mas um jogo dificílimo, que a equipa de Benguela acabou por vencer-nos por aproximadamente 3 pontos. E envolvidos 2 horas, eu já no hotel, a minha dirigente bate a porta e eu fiquei assustado. Essa hora, a dirigente bater a porta do meu quarto. Eu, com todo respeito, vesti-me, pedi que ela entrasse. E ela, de forma meticulosa, começou a discorrer o que levava ao meu quarto. Olha, professor, nós queremos informá-lo de que já não vai continuar conosco. Nós já decidimos isso há mais tempo, mas eu estava com receio de falar com o prof. Mas hoje, mesmo sabendo que o professor está cansado, está esgotado e está triste em função de não ter ganho, mas eu quero aproveitar o ensejo para dizer que já não vai continuar conosco. Eu era mais novo do que sou hoje, menos documentado do ponto de vista de informação, porém procurei gerir a situação, mas não foi fácil. Tive ali momentos menos normais, conforme disse, reitero, mas porém depois de algum tempo consegui gerir. Eu tenho um livro, e na altura comprei mesmo esse livro, alguém aconselhou-me, que fala da solidão do treinador. Aquele livro, associado à família e alguns amigos, ajudaram-me a dirimir este momento. Mas a minha sorte é que a pessoa que entra conhecia-me e disse, olha, não vai ser muito bom durante os anos todos que estiveste aqui a trabalhar, durante os anos todos que estiveste aqui a dar o teu cabedal e te mandarmos ir embora. Vás ir embora caso tu quiseres. E eu fiquei assim a refletir, meu Deus, ainda existem pessoas muito boas. Eu andei, procurei equipas, não encontrei. E depois dei a resposta à pessoa que foi contratada e disse, olha, eu estou disponível para trabalhar, vou ficar aqui ao seu lado, vou aprender e um dia, quiçá, posso ter uma outra oportunidade. Então, só para ver como é que é o nosso ofício, não era por maus resultados, não sei por que razão, mas informaram-me que eu já deixaria de ser o treinador. E naquela altura eu acumulava, era o treinador principal das equipas oficiais que participam dos campeonatos normais e o treinador das equipas universitárias. E a pessoa que entra olhou para a minha trajetória, olhou para o meu perfil, olhou por tudo aquilo que eu fiz em torno da própria modalidade da Lusíada e preferiu não me pôr de parte, preferiu ficar comigo, trabalhou comigo e até hoje somos grandes amigos, aprendemos um com o outro, somos amigos fora do campo e acaba por ser um aspecto muito elementar que o basquetebol de hoje tem estado a perder, a relação humana. Muito bem. Quem foi esta pessoa? Raul Duarte. Não adianta, estamos aqui a escamotear. Raul Duarte foi a pessoa que foi indicada para substituir-me e foi a pessoa também que me mostrou o trilho para continuar a nível da Lusíada, mesmo, portanto, quando a direção já não me queria lá, mas segundo ele e segundo os seus depoimentos, em função do que me conhecia, preferiu-me manter-me ali ao lado dele. Somos amigos até hoje, tenho uma grande admiração por ele e não vou escamotear isso aqui a nível do programa. Bom, quer dizer que depois puderam cultivar uma amizade, independentemente de tudo o que aconteceu, mas aquilo que não foi fácil, né? Bom, há um aspecto, Alcino, que eu devo aqui discorrer. Nós temos que reconhecer que as pessoas são heterogêneas. O que é isso, heterogêneo? As pessoas não são iguais. Então, nós temos que aproveitar das pessoas aquilo que ele tem de bom. E ele é um conhecedor da modalidade. É um guru. Então, eu não vou querer olhar para ele numa outra perspectiva. Vou querer olhar para ele como treinador, aprender, porque o meu objetivo é ser um grande treinador. E a nível do basquetebol, a nível de qualquer ciência, temos que aprender com quem sabe mais. E ele tem competências para o efeito. Muito bem.
Obrigado, Noni. Vamos agora para um pequeno intervalo, já voltamos à nossa conversa, está bem? Ok, muito obrigado. Caros telespectadores, essa conversa boa com Ivaldo Fernandes, Cochindinho, grande motivador de jogadores. Vamos agora para um pequeno intervalo e já voltamos. Estamos de volta. Para quem só agora nos está a acompanhar, esta conversa boa com Ivaldo Fernandes, Cochindinho. Cochindinho, falava há pouco, antes do intervalo, sobre a relação que teve perdão, com Raul Duarte, também acabou mencionando um bocadinho a comunicação, da comunicação hoje nas ligas do basquetebol. Eu gostava de saber, vivemos um momento não muito bom. Existe aqui um problema de gestão da organização do basquetebol, tem os problemas dos departamentos. Isto vai efetivamente contribuindo para que o desempenho não seja muito bom. Pois embora nós estamos a perder de 2015 e era uma gestão diferente, acredito que independentemente disto, essa deficiência na gestão das organizações tem efetivamente contribuído para o desempenho. O que tinha a dizer acerca deste assunto? Bom, ainda bem que colocou essa questão, porque normalmente as pessoas na rua questionam-me, porque também sou comentador desportivo, penso que o Alcino sabe, tenho colaborado muito com o meu saber, com a minha sapiência, nos vários órgãos de difusão massiva, e indagam-me relativamente a esta questão do basquetebol. De quem é a culpa, professor? Não, o basquetebol, nós temos todos uma responsabilidade para o basquetebol. Treinadores, dirigentes, atletas, todos nós temos uma grande responsabilidade para o basquetebol. Até os aficionados, não é? Exatamente. E o que é que aconteceu agora? Nós pensamos que o basquetebol devia estar sob a alçada portanto, do órgão federativo, ou seja, do presidente e dos homens que o rodeavam. Não é verdade. Não é verdade. O basquetebol é da responsabilidade de todos. Eu me questiono só. Quantos dirigentes formados em dirigimos desportivo, sobretudo basquetebol, temos? É uma questão. Eu pergunto, qual é a tarefa da associação de treinadores, por exemplo? Qual é a tarefa das associações, por exemplo? Eu estou numa... Exatamente. Eu estou numa organização que tem como pano de fundo oferecer tabelas, bolas para alavancar o basquetebol. E fiz isso em todas as províncias. As associações estão moribundas, as associações não fazem nada, não criam políticas. Mas isso tem muito a ver com a formação dos homens. Se os homens estivessem formados para esse efeito, não esperavam tudo da federação. Outro aspecto que é muito importante aqui também enfatizarmos tem muito a ver com as lideranças. A liderança tem dois aspectos importantes. Um é a competência técnica, que é saber lidar com as situações, conhecer o domínio. E outra, que também acaba por ser muito importante, que é a relação humana que tem com quem trabalha. Julgo eu que essa nova federação, ou que esse elenco que não acabou, portanto, o mandato, que ainda tinha alguns meses por trabalhar e acabou por não trabalhar, julgo eu que terá faltado esses dois elementos. A competência técnica, que é saber lidar com os fenómenos, não é? E, por outro lado, a dimensão humana, que é a relação com os parceiros sociais, as relações entre os homens. Eu julgo que terá faltado isso. E nós também, hoje, a nível do basquetebol, os títulos que nós fomos ganhando, afinal de contas, e estamos agora a referir, que não permitiu com que nós façássemos boas relações, sedimentássemos relações, ganhássemos coisas boas. E então, em função disso, estão os problemas que temos no basquetebol. Eu vou dar só um exemplo que julgo que vai concordar comigo. O treinador que esteve agora nos Estados Unidos, Greg Popovich, que é um grande treinador, perdeu, mas não houve alarido nenhum. E muito pelo contrário, ele até deu. Enfatizou o bom contributo da França, enfatizou o bom comportamento da Espanha, mas se for aqui em Angola, os treinadores se perdem, as direções, por exemplo, se não conseguem materializar desiderados, há sempre um alarido, não pode. Nós temos que nos juntar. E é um outro aspecto que eu também vou aproveitar a questão que me coloca, que é para enfatizar. Nós não uniformizamos o nosso conceito de jogo. Cada um pensa que sabe, cada um pensa que manda, cada um quer meter só, não deve. No tempo em que ganhávamos, onde tinha Vitorino Cunha, tinha Romero, teve o Nuno Teixeira, teve Nuno Teixeira. Não vou agregar muito Mário Palma, mas pronto, podemos incluí-lo. O basquete, quem geria o basquetebol
quem definia as políticas do basquetebol eram os treinadores. Os treinadores, com a sua sapiência, com o seu saber, definiam as políticas do basquete e eram eles quem tinham total domínio sobre os atletas. Hoje as coisas estão invertidas e depois queremos arranjar um culpado. Não. A responsabilidade do basquetebol. O basquetebol está a definhar, em outras palavras, enfraquecer em função de muitos problemas. E esses problemas passam por todos nós. Cada um de nós quer pensar que sabe. E não sentamos. Cada um de nós tem sua responsabilidade. O coach um dia tem que treinar bem. O coach um dia tem que aparecer a horas. O coach um dia tem que se formar. Essa é a tarefa do coaching dia. O dirigente tem que se formar para poder trabalhar com o coaching dia. E os atletas têm que ouvir do treinador para depois ouvirem dos dirigentes. Ou está tudo ao contrário. Razão pela qual temos essa polêmica no basquetebol. E eu apelo, se não ajudarmos a nova comissão, também vamos voltar a ter os mesmos problemas. Agora, se me perguntar se a nova comissão vai fazer um grande trabalho, eu vou ser claro em responder. Primeiro, eu sou um biavurista. O biavurista é aquele indivíduo que só acredita no que vê. Ele, para dar a resposta a algum fenômeno, ele tem que ver. Então, eu primeiro vou ver essa nova direção a trabalhar, vou dar 2, 3, 4 meses, depois assim terei algum vaticínio relativamente ao trabalho deles. Mas, por outro lado, tem estado a começar bem. Estão a escutar as pessoas. Já ouviram a imprensa, já ouviram os treinadores, não é? Já ouviram os dirigentes dos clubes. Começaram bem. Agora vamos esperar os passos subsequentes. Mas, repito, os problemas do basquetebol passam pela melhoria do nosso comportamento, todos nós fazedores do basquetebol. Muito bem. Falou sobre essa nova gestão que está sobre o comando de Gustavo da Conceição, um grande desportista e homem de basquetebol. Diga, pese embora me tenha dito agora que quer ver. Exatamente, sou um biavurista. Espera, exatamente. Espera ver. Mas o que tinha a dizer sobre isso? Acha que. Queria que esmiuçasse. Exato, mas um bocado. Bom, é muito bom, é muito importante isso. Há um aspecto muito importante. O Gustavo já esteve na federação e trabalhou. Mandatos, certo? Exatamente, e trabalhou em condições adversas a essa. Ele entra para a federação com um mandato que deixou muitos espaços cinzentos, não é? Quando lá esteve, o país não estava mergulhado na crise, não é verdade? E, portanto, a nossa forma de abordar o jogo, relativamente à forma como os nossos principais antagonistas abordavam o jogo, é extremamente diferente. E aí volto a tocar na mesma tecla. Deixem-me ver o Gustavo a trabalhar com péssimas condições, a trabalhar com uma federação que deixou muitos espaços cinzentos e com um basquete que precisa recuperar a mística. Se essa comissão de gestão conseguir dar resposta a esses todos os fenómenos, aí eu também terei a coragem, e eu sou um homem com audácia, de dizer que houve um bom trabalho. Se não, também não vou criticar. Vou dar subsídios para que esta direção, porque o basquetebol também me atinja os seus patamares com as minhas ideias, com os meus pontos de vista, não é? Para que o basquetebol ganhe. Porque o basquetebol não vai ganhar com Gustavo nem com Mané. O basquetebol vai ganhar com a ajuda de todos. Este é um grande contributo que eu tenho a dar sobre a modalidade. Bem, mas agora falou um pouco sobre a perda da mística do basquetebol, a tal hegemonia. Foram 11 títulos ganhos nos últimos 2 anos ou 4 anos, perdão, não ganhamos nada. E temos aqui alguma deficiência a nível técnico na nossa seleção. Temos deficiência na posição 5, pois embora tenhamos jogadores, mas sei que hoje falta alguma coisa. Eu gostava de efetivamente ver jogadores na posição 5 a jogar com o nível de Jean-Jacques, David Dias, por exemplo, era um 4, mas também estava bem ali no 5. O Bob Nelson Sardinha, um homem alto, e conseguia efetivamente equilibrar. Eram indivíduos com a média de 2 metros. Hoje temos indivíduos com 2,13 metros, Yannick Moreira, Fabrício Joaquim, acho que é 2,10 metros, 2,11 metros. Sim, sim. E temos o rapaz que está na América, e temos aqui o Muto, no 1º de agosto, 2,6 metros, 7. Atenção, nós hoje melhoramos na altura, somos mais altos do passado, mas vejo que baixamos um bocadinho na técnica. Qual o fenômeno que acha que gira em torno disto? É formador? O problema está na formação? Bom, é importante olharmos de forma meticulosa para esta questão. Disse e bem, concordo que hoje temos mais potencial, mas do ponto de vista técnico e do ponto de vista daquilo que são as capacidades dos jogadores, estamos muito aquém relativamente ao passado. Exatamente. E deu aqui exemplos claros. Perdão, e vou falar também na posição 1. Exatamente, deu aqui exemplos claros. Mas eu agora questiono o Alcino, mas vou-lhe responder também à questão, o que é que os outros estão a fazer? E esse é um aspecto que nós, às vezes, antes de falarmos para nós, temos que olhar para os outros. O que é que os outros estão a fazer? O que é que nós estamos a fazer? Nós desinvestimos no basquetebol. O investimento não é o mesmo.
e depois os tempos mudaram. Nós, se quisermos recuperar a mística, nós temos que criar outras políticas de basquetebol. A primeira é melhorarmos a nossa competição, é uma delas. A segunda é termos o basquetebol nas 18 províncias, não temos. Perdão, sem querer cortar, falou melhorar a nossa competição. Por que temos apenas 8 equipas no campeonato? Tem muito que ver com as políticas. As pessoas falam muito de dinheiro, mas eu pergunto, o que é que as associações fazem para poderem ter equipas? Será que escrevem para os empresariados? Será que têm boas relações com as administrações? Pronto, isso tem muito a ver com as políticas. Um indivíduo, por exemplo, que não estuda desporto, tem poucas luzes para saber como vai encaminhar o desporto. Por isso é que nós temos que apostar na cientificidade. No passado, os treinadores bastavam ser jogadores, podiam ser treinadores. Hoje não. Hoje o treinador tem que estudar, tem que ser um indivíduo formado, tem que conhecer psicologia, tem que conhecer pedagogia, tem que conhecer relações humanas. Então, o mesmo passa-se para os dirigentes. Os dirigentes têm que se capacitar. Se eles forem se capacitar, eles vão saber como vão conseguir o dinheiro para poderem ter equipas nas suas províncias. Conforme eu disse e reitero, eu estive nas províncias todas, passei pelas 18 províncias, e as pessoas estão ali sentadas à espera que o dinheiro venha. Isso não vai ocorrer. As pessoas têm que conversar, as pessoas têm que dialogar, as pessoas têm que ir à procura, as pessoas têm que escrever, não é verdade? E se assim for, consegue-se sempre mitigar alguns problemas. Agora, falando das questões da técnica e portanto, da forma como estamos agora a encarar o basquetebol relativamente ao passado, eu tinha dito que temos que pôr o basquetebol nas 18 províncias. As 18 províncias têm que ter basquete. Temos que aumentar o número de praticantes. Temos que formar os treinadores. Isso é um aspecto muito importante. Temos que formar os treinadores. Outro aspecto que é muito importante é temos que olhar para o que os outros estão a fazer lá fora. Então, olhando para o que os outros estão a fazer lá fora, nos vai dar a percepção em que caminho ou que estágio estamos. Porque nós todos, cada um está no seu estágio. Porque o Coach Ninho está no estágio. Greg Popovich está no outro estágio também. Então, eu, se quiser chegar ao nível de Popovich, eu tenho que mais ou menos saber o que é que Greg Popovich faz para mim poder chegar nesse estágio. Então, há aqui uma série de elementos que nós temos que ver com os olhos de ver para poder melhorar. Eu vou só dar aqui mais um exemplo. Todo jogador que acaba a época de sénior acaba com 18 anos. Ele depois de júnior, ele depois de 18 anos é sénior. Um jovem, da maneira que o 1º de agosto está, de 18 anos, da maneira que o Petro está, da maneira que o Inter está, mesmo até as outras equipas de uma magnitude menor, o Vila está, será que esse jovem de 18 anos consegue um lugar nessas equipas? Literalmente digo-te que não. Agora, se tivéssemos uma competição, vamos lá ver, de sub-23, não teríamos condições, por exemplo, de preparar os jovens para depois, num futuro próximo, esses jovens estarem no 1º de agosto ou no Petro e, quiçá, jogarem com a mesma atitude que jogam os outros? Esse é um aspecto que nós temos que olhar. Que alega é que se calhar podíamos ter exatamente. Uma outra liga diferente desta para que o exatamente. Entrando concretamente na questão que me coloca, eu diria o seguinte, nós temos que ter especialistas para jogadores. Vamos lá ver. Jean-Jacques. Vamos olhar para a NBA. Quem foram os postos? Akim Olajuwon. Quem foi Akim Olajuwon? Então temos que olhar para isso. Há treinadores, por exemplo, como Zé Carlos Guimarães, estão fora da modalidade. Por quê? Eu vi no Dias, não tem equipas. Por quê? Osvaldo Fernandes Ninho estão fora da modalidade. Por quê? Então, são questões que nós temos que analisar com alguma profundidade. E se nós analisarmos com alguma profundidade essas questões, talvez conseguimos dar resposta às questões que me colocou. Se não olharmos com os olhos de ver, vamos continuar a definhar e cada um a falar mal do outro. Nós não temos que falar mal do outro. Eu não tenho que necessariamente gostar do Alcino, mas tenho que saber o que é que o Alcino traz como valência. E isso os homens em Angola, sobretudo os fazedores de basquetebol, não querem. Não querem sentar à volta da mesma mesa. Será que se sentássemos à volta da mesma mesa com Maneda e seu elenco, ele abandonaria a federação como o fez? Eu não sei, mas temos aqui muitos problemas, temos que aproveitar agora o momento para mitigar. Identificamos os problemas, agora temos que identificar também as soluções. Mais uma outra questão para ajudá-lo. A Espanha foi campeã do mundo e passou por cima de um grande obstáculo, que é os Estados Unidos, a França, a Argentina, que também fez um grande campeonato. Há uma questão que colocaram ao Marc Gasol. Exato. Há uma questão que colocaram ao Marc Gasol e ele foi perentório. Ele disse que para chegarem até onde chegaram, eles estão somente a salvaguardar um legado que as gerações mais antigas deixaram. É uma resposta excelente. Significa que tudo foi criado para que qualquer jogador que entra para a seleção, qualquer treinador que entra para a seleção consiga seguir uma matriz que
os títulos, a boa forma de jogar serão sempre uma matriz para quem entra para aquela seleção. E é isso que nós devemos olhar. Devemos olhar os bons depoimentos, as boas ações, devemos olhar o que é bom para nós podermos desenvolver. Esse é um dos aspectos muito importantes que nós temos que ter em conta para podermos alavancar a modalidade, ou no mínimo resgatar a mística. Exatamente. Posso aqui compreender, pelo que disse agora nas suas últimas palavras, devemos olhar para o modelo passado. Devemos olhar para o modelo passado, porque até funcionou. Podemos até não é só olhar para o modelo passado, porque as coisas evoluem, mas devemos olhar o que é importante para o desenvolvimento. Dirigentes formarem-se, formarem treinadores. Outra coisa que é importante, já imaginássemos se conseguíssemos ter, por exemplo, 3 ou 4 jogadores a estudarem nos Estados Unidos, porque o Bruno só entra na NBA, Bruno Fernandes só entra na NBA porque socializou-se. Estudou nos Estados Unidos aproximadamente 4 anos e tornou-se mais fácil de entrar. Então, qualquer jogador, para poder, eu acho, na minha opinião, estar bem numa competição em que faz, tem que socializar-se. Porque nós já tivemos muitos jogadores a tentarem na NBA. Naquela altura tinham qualidade. E por que não entraram? Não entraram talvez porque não tiveram essa socialização. Porque quando tu não vais te socializando, tudo para ti torna-se difícil. Mas para o Bruno encarou aquilo com normalidade. Não está a ser aquele jogador que queríamos, porque na NBA tem muitos jogadores muito fortes, mas terá tempo para aparecer. Tem capacidade, tem qualidade, está a ser trabalhado, tem muitos treinadores bons à volta dele e acredito muito que ele vai atingir o seu apogeu. Muito bem, muito bem. Pois é. Vamos agora para um pequeno intervalo. Esta conversa boa com o Chindinho, Oswaldo Fernandes. Vamos para o intervalo e já voltamos. Ora viva, estamos de volta. Cochindinho, diga-nos, por favor, qual foi o melhor momento em toda a sua carreira? Bom, é um bocado difícil discorrer com propriedades qual foi o meu melhor momento. Mas é importante também aqui enfatizar que, enquanto treinador, pronto, conforme disse inicialmente, a minha presença no treinamento remonta por aí o ano de 1989, fiz muitas amizades. Aprendi muito, juntei-me a pessoas que ajudaram muito a crescer, consegui formar-me, felizmente. E quando me pedem para falar sobre os melhores momentos, eu digo que foram vários, porque também foram em consequência do nosso ofício, não é? Tem coisas boas e também tem coisas menos normais, conforme disse, mas fiz muito boas amizades. Hoje consigo estar bem em todo sítio. Hoje formei pessoas que ajudei a formar eu termo mais adequado, pessoas que estão em vários domínios da vida social e eu não tenho muitos problemas quanto a isso. Por isso é que eu prefiro não falar de resultados desportivos, mas prefiro falar daquilo que ganhei no seu todo, que foram amizades, foram aberturas, a minha própria inteligência. Sou um jovem diferente do que fui no passado e, na minha ótica, isso é o mais elementar quando nós entramos para qualquer projeto. E então, a nível de basquetebol, eu devo dizer que estou muito satisfeito por ter entrado nesta modalidade, ter aprendido o que aprendi. Hoje, para além de ser treinador, sou docente e tudo por quanto aquilo que fiz e pelas pessoas que conheci, pelos trilhos que percorri, porque quando treinei o Keduan, a matriz do Keduan, quem entra para o Keduan tem que estudar. E então eu aproveitei aquela fase para estudar e hoje, mesmo que eu, por exemplo, não tenha ganho o que os outros ganharam, casas, carros e pronto, mas tudo em consequência também do seu trabalho, mas devo dizer que eu acho que eu entrei para o trilho certo, que é o basquetebol. Muito bem. Eu até estava a falar há pouco que formou homens basquetebolistas. Diga-nos, por favor, quais os... Ou tem exemplo de um dos jogadores que efetivamente passaram pelo Vila e pelas suas mãos que hoje estão a despontar na competição nacional ou ainda na seleção? Bom, nós treinamos muitos atletas, a nossa influência para com os atletas foram em várias ordens, a nível do campo de basquete, né, como jogadores, conforme a questão que colocou, mas também olhávamos muito, e a matriz dos clubes em que passei foram essa, olhávamos muito para aquilo que é o homem na sua própria essência.
Mas neste momento, dos atletas que nós trabalhamos, ou que eu trabalhei, e que estão a nível da seleção nacional, julgo que apenas um, que é o Leonel, porque alguns já pararam de jogar, que é o Carlos Nascimento, Lifetu Seleng, muitos do próprio Miguel Chiala. Nós trabalhamos com muitos jogadores, o próprio Pedro Bastos, nós trabalhamos com muitos jogadores. E às vezes discorrer ou discriminar o nome, posso, portanto, ofender a quem, por exemplo, não mencionei. Mas nós, em termos globais, é só por Alcino ver desde 1989 até hoje no treinamento, é porque muita gente passou nas nossas mãos. Aqueles que estão a nos ver e que por qualquer motivo eu não citei o nome, não é por alguma questão pejorativa, mas que percebam, são tantos jogadores que passaram por nós e então às vezes a mente não consegue responder logo no momento certo. Peço desculpas se me estão a ver e não discriminei o vosso nome, mas passei por muitos e como a nossa vertente não era só desportiva, era também olhar para o homem na sua essência, então nós hoje temos engenheiros, temos doutores, temos ali uma gama de homens bem formados por terem passado por nós e nos reconhecerem, porque isso é muito importante, porque às vezes no seu ofício o que tu queres não é o dinheiro. O dinheiro portanto, é o elemento base para viver, para fazer tudo. Mas às vezes um reconhecimento, dizerem, esse senhor foi meu treinador, treinou-me bem, ajudou-me muito, deu-me muito bons conselhos, isso também deixa-nos regozijados. Então é essa a minha matriz e continuará a ser. E então espero bem que quem me estiver a ouvir, que passou por mim, que se sinta bem, não se sinta mal, senão alenquei aqui o seu nome. Bem, falando um pouco sobre sacrifícios, sabemos que a vida é feita de sacrifícios. Que sacrifícios teve de fazer para ser hoje a pessoa que é? Um deles é deixar de estudar. Porque na altura que eu era treinador do Vila, eu treinava, era treinador e estudava. Mas na altura que eu ia para a escola, os atletas apareciam para o Vila e muitas vezes os meus colegas não estavam lá para dar o treino porque trabalhavam. E eu muitas vezes saía da escola, não me sentindo bem, ia lá ver como é que os atletas estão. E encontrava os atletas, iam embora porque não treinavam. Então eu tive que deixar de estudar para poder dar resposta àquela solicitação dos atletas, acudir ao clube e acudir à necessidade dos atletas. É um deles. Outro aspecto era sair do Rangel, porque eu vivia nas Ingombotas e depois mudei para o Rangel. Era sair do Rangel todos os dias e treinar no Sporting e depois sair do Sporting a pé, voltar para o Rangel, depois sair do Rangel para o Muto, onde eu estudava. Epá, foram muitos sacrifícios. Outro sacrifício que eu fiz é procurar entender as pessoas. É das coisas mais complicadas que um treinador tem que ter. Por exemplo, tu tens 17 jogadores, tens que escolher 10. E os treinadores às vezes esquecem de discorrer esse aspecto, mas esse é dos sacrifícios mais complicados, porque aquilo é formação. Então, se tu estás a treinar formação e todos têm os mesmos direitos e tu não tens que ganhar, então é um sacrifício. Como não estava muito bem documentado, não sabia lidar com isso, explicar aos atletas como é que era. Naquela altura não estava tão documentado como estou hoje. Então, só aqui para alencar, esses foram dos maiores sacrifícios que tive. Um deles também é que naquela altura o povo angolano era submetido a condições péssimas. Muitas vezes parava a treinar porque não tinha botas, muitas vezes parava a treinar porque não tinha calção. E muitas vezes não era entendido pelos treinadores em função deste aspecto que é clarividente para o treinador. O treinador sabe que o atleta não tem sapatilhas, o clube não dá sapatilhas, mas muitas vezes o treinador não percebia. Mas mesmo assim, eu não instigava os outros colegas a pensarem mal do treinador. Eu fazia um esforço, me desenrascava para conseguir sapatilhas, ou rasgadas ou não, para poder treinar, para eu poder estar ali e cumprir com o que o treinador quer e eu aprender para um dia também ensinar os outros. Porque o meu objetivo no aprender sempre foi esse. Eu gosto de aprender não só para mim, eu gosto de aprender para depois disseminar. Então esse foi um dos grandes sacrifícios que eu tive que fazer para ser a pessoa que sou hoje, para ser o líder que sou hoje, para ser o docente que sou hoje também. Muito bem, muito bem. Cotindinho, existem efetivamente pessoas que o conhecem e também reconhecem o mérito. E nós fomos a procurar essas pessoas preferiram algumas palavras para si. Vamos ouvir, por favor. Olhem a VT. Conseguiu converter os 3 pontos. Mas ele não era uma pessoa assim que marcava muito dos 3 pontos. Então foi engraçado, porque ele saiu dali todo satisfeito. O jogo ainda nem tinha terminado e ele já tinha saltado o varão. Epa, aquilo foi uma coisa doida, mas foi muito giro, porque nós precisávamos mesmo de marcar 3 pontos, estávamos a perder por 2. E foi
o culminar do campeonato provincial que nós tínhamos vencido naquela altura. Era um jogo mesmo muito difícil, tinha sido contra o Petro nessa altura. O Petro militava bons jogadores como Carlos Adelino, o Joaquim Gomes, o Kikas, o Paulo, que agora é árbitro. Aquilo era espetacular. Eu acho que ele tem a profissão dele, tem o basquete acima da paixão. Eu acho que ele vive mais o basquete do que muitos dos treinadores. E às vezes é mal interpretado, mas nós temos que cada um saber qual é a maneira como nós vivemos aquilo que nós queremos fazer. E ele é uma pessoa que vive muito aquilo que ele gosta de fazer. Olha, que continue assim, continue uma pessoa apaixonada por aquilo que faz, que continue uma pessoa sincera, porque nós precisamos desses valores e ele tem muita sinceridade às vezes naquilo que faz. Que ele continue o Osvaldo que ele é, que ele continue puro. Continue. É um colega, não é? Curimpa é um colega e ele foi clarividente nos seus depoimentos, já chegamos a viver juntos. E quando tu chegas a viver com alguém, portanto, há muitas coisas que são ultrapassadas. Se são colegas, depois deixam de ser colegas e tornam-se irmãos. E é aquilo que somos, né? Muito bem. Continue. Mesmo para terminar, diga-nos, por favor, que palavras deixa para os atuais praticantes, para aqueles que efetivamente desejam praticar a modalidade? Bom, para os atuais, eu vou dizer, digo, e conforme vou dizer aqui, tenho dito a eles. As 2 horas que o treinador dá não é suficiente para eles evoluírem. Não, as 2 horas que o treinador dá de treino não é suficiente para eles evoluírem. Estou a referir a nível de sénior. Ele tem que procurar mais 2 horas para ir melhorar as suas insuficiências. Para os treinadores, não vamos nos ater apenas àquilo que o clube dá. Nós temos que procurar um bocado mais. Por exemplo, dizia um amigo meu, como é que um homem faz 1 ano sem ler um livro? Como é que um homem faz 3 anos sem ler um livro? Ele disse tudo. Disse que se um homem fica 1 ano sem ler um livro, quer dizer que esse homem não está preocupado com saber. Então, todos nós temos que procurar o saber. Esse é o meu conselho. Muito bem, Coutinho, muito bem. Pois é, Coutinho, muito obrigado por essas palavras e acredito que os nossos telespectadores em casa, especialmente aqueles que praticam e pensam um dia praticar a modalidade, levarão a peito estas palavras que acabou de preferir agora. E por isto, por tudo o que fez e vem fazendo pela modalidade, nós, o programa Na Quadra com as Estrelas, oferecemos este galardão de mérito ao Coutinho. Ok, muito obrigado. Estou radiante por ter recebido isso das vossas mãos. Okay. E tem também aqui esta t-shirt, que é um brinde para Exatamente. o Coutinho. É com muito elan que recebo e vou desfrutá-la ao máximo. Muito obrigado. Ok, obrigado. nada por isso. Caros telespectadores, estamos no fim do nosso programa. Foi esta conversa boa com Osvaldo Fernandes, Coutinho, e até a próxima.